Vamos falar agora um pouco de educação. A retomada das aulas exige um planejamento de ações para evitar contágio e garantir a segurança de alunos, famílias e profissionais da educação. E a Defensoria Pública quer agora saber como isso será feito aqui em Joinville. E por isso encaminhou ao município um ofício, pedindo alguns esclarecimentos quanto às normas e cuidados na reabertura das escolas. Vamos ver na reportagem mais detalhes. Já são 3 meses sem aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do estado. Esse é um dos poucos setores que não retornaram com a flexibilização autorizada pelo governo. Mas agora, ele publicou um decreto estipulando a volta das aulas no dia 2 de agosto. O município já disse por meio de nota que vai atender à recomendação. Mas a decisão fez com que a Defensoria Pública se manifestasse, pedindo esclarecimentos de como esse retorno irá funcionar, sem comprometer a segurança de todos em relação à Covid-19. Regras claras, objetivas, que sirvam de parâmetro para todos os centros de educação infantil, tanto os públicos como os privados, mas também para as próprias famílias. Nós precisamos saber, horas, o município vai ter condições, estamos falando de crianças, né? Aí um público que vai de bebês, né, de 6 meses até 5 anos. São crianças muito pequenas. A gente precisa saber quais são esses critérios, em que se baseia esse plano de reabertura, como isso vai acontecer. A Defensoria Pública reforça a importância de criar um plano de reabertura antes do retorno às aulas. Entre os questionamentos estão: quais serão os critérios técnicos científicos utilizados para embasar a liberação das aulas na educação infantil? E ainda, se as famílias que se sentirem inseguras e decidirem não levar os filhos, elas serão penalizadas em relação à frequência escolar? E questiona se o município irá distribuir todos os equipamentos individuais de proteção para as instituições de ensino. Não é somente pensar que vai ter sabonete, vai ter álcool em gel e as crianças estarão protegidas. No mundo inteiro a gente tem visto uma série de requisitos e de planos e de situações que elas precisam ser pensadas, inclusive localmente. Então é isso que a Defensoria Pública quer, que o município dê publicidade a esse plano de reabertura, porque somente com essa ampla publicidade a gente vai poder identificar quais são os critérios e inclusive avaliar se eles são rigorosos o suficiente, se eles são técnicos e científicos o suficiente para permitir essa reabertura. Enquanto a gente está vendo uma crescente de casos e preocupa também como esses casos vêm se manifestando em crianças, né, que a gente está acompanhando ao redor do mundo, a gente não pode pensar, vamos reabrir, depois vamos pensar no problema. Não. O plano de reabertura, ele tem que ter uma série de elementos para justamente a gente poder identificar, toda a população poder identificar. Não, esse critério aqui ele é válido, esse aqui não é. No documento, a Defensoria considera que com a queda de temperaturas, devido à chegada do outono, aumenta também o número de casos de gripes e alergias respiratórias. E ainda que em Santa Catarina são mais de 200 crianças de 0 a 9 anos já confirmadas com a doença. A criança ela adquire a doença, porém ela não tem a manifestação tão importante quanto os adultos ou os pacientes de risco. Lembrando que crianças de risco vão desenvolver também a doença, né? Mas ela é o vetor, ela tem sim, ela carrega o vírus com ela pode não manifestar a doença da forma que o adulto ou as pessoas com maior risco fazem. Então ela se torna um vetor, ou seja, ela carrega com ela o vírus e pode transmitir e espalhar para as outras pessoas próximas. O especialista ainda explica que manter as crianças com máscaras é uma tarefa mais difícil e que, por isso, os cuidados com a higienização e distanciamento são fundamentais para não colocá-las em risco. A recomendação da Defensoria Pública foi enviada para a Prefeitura de Joinville na última sexta-feira, pedindo urgência na resposta e ofereceu um prazo de 36 horas para isso. Mas o posicionamento do município ainda não foi entregue. A nossa equipe entrou em contato com a Defensoria Pública e nós tivemos a informação, né, entrando em contato, que até o momento não receberam, então, essa resposta que a Kelly falou há pouco na reportagem por parte do município. Se não houver o retorno até o fim do dia, aí o ofício deve ser reiterado na próxima semana. Procuramos também a assessoria de imprensa da Prefeitura e eles informaram que o município está em processo de planejamento do retorno das aulas previsto para agosto. As informações vão ser respondidas à Defensoria Pública Estadual. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto nos próximos dias para te manter informado sobre como vai ser esse retorno das aulas a partir de agosto.
tem todo esse planejamento agora. Bom é que tem esse período para conseguir garantir, né, com segurança, as normas, esse retorno às aulas.